O Barão surge de 81 para 82, quando o Guto Goff e o Maurício Barros, que eram amigos, vão assistir a um show. Eu estava até tentando lembrar esses dias que show que era. Eu acho que foi Pink Floyd, tá? Não tenho certeza. Olha. Ou Deep Purple. Eles saem desse show decididos a montar uma banda. E eles ouviam muito rock setentista, né? Rock anos 70, Led Zeppelin, Deep Purple, Rolling Stones. E eles vão procurando as pessoas, mas o Barão também mostra bem como o rock, não só em Brasília, mas no Rio também, você precisava ter certas condições financeiras, porque todos ali tinham, assim, comprar os instrumentos, aquela história, né? Era uma coisa cara, né? Então todos os meninos ali são de famílias de boas condições financeiras. E eles encontram o baixista, que é o Dé Palmeira, agora eu não lembro como eles chegaram no Dé. Faltava um guitarrista. Aí eles chegam no Frejá. O Frejá era um cara que todos eles curtiam muito rock dos anos 70. O Frejá era um cara que tocava em duas bandas já, 2 ou 3, se não me engano. E aí ele vai fazer um teste no Barão, ele curte o som do Barão e fica no Barão. Aí, tempos depois, ele tem que tomar uma escolha. Ele larga as outras 2 bandas e fica no Barão. E o Barão é uma história interessante, porque a gente estava falando de bandas New Wave pós-punk, né? Do rock engraçadinho, que é dessa virada para os anos 80. O Barão é uma história diferente. Eles são uma das únicas bandas ali dos anos 80 que traz para os anos 80 o som dos anos 70. Uma que é coisa um mais som crua, né? Uma coisa mais crua, mais com guitarra. Eles são uma das poucas bandas que conseguiram fazer isso. Porque essa era a herança deles, né? Eles não tiveram essa proximidade com o movimento New Wave. Cara, eles não tinham um vocalista. E o som era muito blues, né? Muito voltado... Rolling Stones e blues, assim. Essa era a parada deles. Eles precisavam de um vocalista. Isso era 81 para 82 agora, né? E aí, alguém chega num cara chamado Léo Guanabara. Beleza, vão lá atrás do Léo Guanabara, devia cantar. Porque, cara, eles eram ali, ó, Zona Sul, Baixo Leblon, nos barzinhos, entendeu? Não era circo voador ainda, né, a parada deles. Eles e até então o Frejá mesmo que cantava, enquanto não tinha vocalista? Não, ninguém cantava nesse começo. Cara, é tipo embrionário, assim, sabe? Estavam só fazendo um som instrumental. E aí, as bandas tocavam nos barzinhos ali do Baixo Leblon. Então você ia conhecendo, né? Conheci aí viram o Frejá, foram falar com o Frejá. Aí viram esse tal de Léo Guanabara, cantou com alguma banda ali, não sei quem era. Chamaram o Léo Guanabara para um ensaio. Léo Guanabara se tornou Léo Jaime anos depois. E aí, tá bem. O nome dele era Léo Guanabara. Que barato. Eu acho que ele tinha chegado há pouco tempo de Goiás, né? E estava batalhando ali no Rio. Mas ele ainda é Léo Guanabara. E aí fizeram um ensaio com o tal do Léo Guanabara e não rolou assim. O som do Barão era muito pesado para ele, não deu química. Quando acabou o ensaio, ele falou: galera, acho que não deu, não curti muito, não me encaixei muito. Mas eu conheço um cara que eu acho que ele vai adorar o som de vocês, porque ele gosta de rock. Ele é um cara despojadão. Quem é? O nome dele é Cazuza. Sério? E uma coisa que pode interessar vocês, ele é filho do João Araújo. Quando ele falou isso, ninguém sabia quem era o João Araújo. Eles falam assim: João Araújo, quem é esse cara? Dane-se. A gente só quer o telefone do Cazuza. E o João Araújo era era presidente da Som Livre. Só isso. Ele ajudou a fundar a Som Livre junto com a família Marinho. Ele foi presidente e sócio da gravadora. Bom, e o Cazuza era mais velho. O Cazuza era 7 anos mais velho que o Dé. Cara, o Dé tinha 15 anos. Era tipo uma criança, assim, sabe? O Dé tinha 15, o Maurício 17, o Guto 18, o Frejá acho que era mais velho. E o Cazuza tinha 22 já. Aí, o filme do Cazuza você assistiu? Vi. Então, aí tem aquela cena inicial. Ele chega pro... Não foi bem daquele jeito, mas foi mais ou menos daquele jeito. Ele chegou pro ensaio e cantou algumas músicas, alguns covers ali. O cara é muito bom, a voz dele, a postura dele, tudo casou, foi química perfeita, e ele entrou para a banda. Só que o Cazuza, ele entra para o Barão, que aí naquele momento o Guto Maurício escreviam já algumas canções, né? O Frejá acho que também já estava escrevendo. Só que era tipo assim, cara, é muito a vida da noite no Rio. Tipo, fala sobre uma menina que conheceu, não quero mais você, tô de olho em você, sabe? Festa, as letras eram isso. E eles trazem o Cazuza para cantar as letras, ele era para ser um cantor apenas, para cantar as letras escritas por eles. O Cazuza tinha pretensão de ser um... Aí, só contando um pouquinho a história do Cazuza. O Cazuza,
ele é filho do João com a Lucinha Araújo, assim, uma família muito bem de vida, e Uhum. ele ganha todas as condições, sabe? Ele foi estudar cinema. Primeiro que assim, ele desde criança conheceu artistas, né? Conviveu com Caetano Veloso, com Ney Matogrosso, isso tudo antes do Barão Vermelho, com os Novos Uhum. Baianos, tudo graças ao pai dele. O pai dele trabalhou com todas essas pessoas, né? Gravou todas essas pessoas, não só na Som Livre, mas em outras gravadoras que ele trabalhou antes de fundar a Som Ah. Livre. O Uhum. Cazuza foi estudar cinema, só que o problema é que o Cazuza ele nunca encontrou o que fazer na vida, assim, sabe? Então ele foi estudar cinema na Califórnia, fotografia, aliás. Aí não gostou, voltou, era um cara meio sem rumo, assim, sabe? Meio perdidão na Como noite. assim, se encontrando, tentando se encontrar. E não se encontrando também. E aí ele... Mas ele tinha pretensão de ser um compositor. E aí ele vê aquelas letras do Barão e fala, galera, eu tenho umas letras aqui, se vocês não se importarem, eu gostaria de mostrar para vocês. E aí, a primeira, não lembro qual que é, o Frejá, na biografia do Barão, ele conta qual que é. Eu sei que ele mostra, e você fala, caramba, velho, pô, esse cara escreve bem, né? Tá aí, Frejá, tá aí, Cazuza, beleza, pode apresentar. Aí fala, só que eu não toco nada, eu preciso de um parceiro. Aí o Frejá, não seja por isso, Cazuza, vamos se encontrar e fazer uma parceria? Beleza. E aí eles começam numa rotina, cara. O Cazuza entrega uma letra para ele, aí eles viram amigos. Aí, a rotina era mais ou menos assim. O Cazuza pegava o Frejá, ele tinha carro já, aí eles iam pra praia, fumavam lá o baseado deles, iam pra casa do Cazuza, aí o Frejá mostrava a música que tinha feito pra letra que o Cazuza tinha entregado, eles faziam alguns ajustes, o Cazuza entregava uma nova letra, o Frejá ia pra casa, o diazinho iam pra praia, bom. Cara, e assim foram nascendo as primeiras composições, como, por exemplo, Todo Amor Que Houver Nessa Vida, que é uma das primeiras deles, Sim. né? Que é uma Que música legal. que, tipo, eles nunca gostaram, a banda nunca gostou a primeira versão, não sei se você lembra da versão que entrou no primeiro disco do Barão Vermelho, ela é toda esquisita, assim, né? É uma Sim, música acho que meio eu tenho no rápida, Spotify, sim. é uma música meio rápida, meio gritada, assim, mas isso mostra um pouco como o Barão eram meninos muito imaturos que foram aprendendo também, enquanto eles foram evoluindo. Porque da história foi assim, eles fizeram os primeiros shows, e a galera gostava da energia, assim, do Cazuza, da energia da banda. Ao vivo eles eram muito bons. E aí eles foram descobertos pelo Ezequiel Neves. O Ezequiel Neves era um crítico musical nos anos 70, escreveu para algumas revista pop, Som 3, se eu não me engano. Ele era o que seria mais ou menos hoje o Regis Tadeu, sabe? O cara que tem umas opiniões Sei. contundentes, assim, que às vezes diz, não gosto desse, gosto desse, lá. E muito temido por algumas pessoas. Não sei se o Regis chega a ser temido assim hoje, né? Porque hoje é muito pulverizada essa história. Tem muitos artistas, muitos E ele críticos. tá bem folclórico também, né? E ele também é folclórico, né? O Ezequiel também é. Mas naquela época era uma coisa muito concentrada, assim, sabe? Eram poucos críticos falando e poucas bandas acontecendo. Então o Ezequiel era muito temido. Só que todos no Barão gostavam muito do Ezequiel. Só que nessa fase da vida, o Ezequiel estava no Rio e ele estava trabalhando para Som Livre. E ele foi convidado para uma reunião, se eu não me engano, foi na casa do Guto Graçamel. Tava ele, o Guto e mais alguém. E, acho que o Guto falou, eu recebi uma fita aqui, vamos escutar essa fita, parece que os meninos são muito bons. E aí começou a tocar e, tipo, o Ezequiel era fascinado por Rolling Stones. E o Barão bebia muito nos Rolling Stones. Aliás, fazendo um parênteses, uma banda que foi produzida pelo Ezequiel foi a Made in Brasil, aquela banda que eu contei lá atrás. Ele produziu os caras nos anos 70, porque eles eram muito inspirados em Rolling Stones. Então, você vê como tinha tudo a ver. Ele teve uma fase ali com o Made, produziu 2 discos dele, 75, 76. Mas beleza. Aí ele seguiu a vida, foi pro Rio, isso ele estava em São Paulo, se não me engano, lá com o Made, nos anos 70. Aí nos anos 80 ele tá no Rio, trabalhando lá no Som Livre, e aí ele vê esses caras, cara, e na hora ele associou ao Made in Brasil, associou aos Rolling Stones, viu o potencial do Cazuza como letrista, e eu sei que uma bela hora, acho que os outros dois deram as costas, ele, tipo, vamos ouvir umas outras coisas aqui. Ele roubou a fita. Botou dentro, e ninguém mais viu a fita. E ele levou para ele, porque ele falou, essa banda é minha, ninguém pega. E aí ele foi levar para alguém lá na gravadora, chamou alguém e falou, vamos levar isso pro João? Não sabia que o Cazuza era filho do João. Ou sabia, não sei. Eu sei que eles se reuniram com o João e falaram, João, é o seguinte, a gente tem uma banda muito boa aqui chamada Barão Vermelho, do Cazuza. Não vou fazer. Ele já sabia do Barão. Sim.
Porque ele e a Lucinha, principalmente a Lucinha, eles eram muito corujas, assim, sabe? Iam a tudo. A Lucinha assistiu quase todos os shows do Barão Vermelho. Todos os que eram no Rio, ela ia assistir. Então, claro, eles acompanhavam a banda, sabiam que eles estavam, que o Cazuza tinha uma banda que estava tentando e tal. Mas quando chegou através de alguém lá na gravadora para ser gravado, ele resistiu. E isso várias pessoas, assim, a Lucinha conta isso, o João conta isso, o Ezequiel conta isso, que ele realmente não queria. Até que teve um dia que insistiram tanto na sala dele, não, vamos gravar, João. Ele não queria ser acusado de nepotismo. Então, qual foi a saída que ele criou? Então, vamos fazer assim, tá bom, não, eu aceito, mas vamos fazer assim. Eles vão gravar num domingo, quando o estúdio está fechado. Segundo, eles não vão ser lançados pela Som Livre, eles vão ser lançados por um segundo selo chamado Opus, que era um selo, todas as gravadoras tinham um selo para lançar artistas menores, assim, entre aspas, né, as promessas. Tipo assim, lança por esse selo, se fizer sucesso, sabe, sobe para a primeira divisão. Então foi a mesma coisa. Então vamos fazer o seguinte, gravem um disco com eles vão no domingo à tarde, quando o estúdio estiver fechado, e gravam. Então se você ouvir o primeiro disco do Barão Vermelho, ele parece que é uma banda tocando na garagem, porque foi assim que ele foi gravado. Foi, sei lá, 2 ou 3 sessões, eles no estúdio lá da Som Livre, e acho que não podiam usar nem os equipamentos, foi toda uma restrição, assim, ó, não pode usar os amplificadores, sei lá, tinha uma história assim. Então ele é totalmente cru esse primeiro disco. Ele tem Down in Me, tem Posando de Estar, tem Todo Amor Que Houver Nessa Vida, e é um disco que, tipo, vendeu muito mal, vendeu 8 mil cópias. Não estoura, né? É no segundo que estoura, né, Júlio? Que vem os hits que a gente conhece mais ou não? É, no segundo e no terceiro. Tá. E esse primeiro foi um fracasso, cara. Só que a crítica elogiou muito. E assim, a crítica via como uma coisa nova. Porque aí que tá, a história deles não serem New Wave ajudou nesse ponto, né? Eles tinham uma pegada que vinha mais dos anos 70, e o Cazuza tinha uma forma de escrever que chamou atenção, uma forma de se comportar no palco, um carisma. Então a crítica elogiou muito. Apesar de ser um disco assim meio mal gravado e tal, mas enfim, não sei se, sabe, o fato do Cazuza ser um cara meio bem relacionado contribuiu, pode ser que tenha contribuído, quer dizer, o pai e a mãe dele conheciam os jornalistas, né? Isso eu não tenho como afirmar. O fato é que todas as críticas foram positivas. Só que o disco vende mal. E a gravadora, como foi barato lançar aquele primeiro, eles falaram, beleza, vamos lançar um segundo. Aí eu não sei de quem que veio a decisão, acho que foi do Guto Grassanello, aí, que era um cara que estava abaixo do João, né? Ele e o Ezequiel enchendo o saco, né? Não, vamos fazer mais um. Convenceu o Guto. Tinha uma responsabilidade também, né? De demitir o filho do chefe, né? Sim, dispensar a banda do Cazuza tinha um peso, assim, também. Porque, afinal de contas, a partir do momento em que ele decide botar a banda para dentro, fica naquela, né? Putz, será que a gente dispensa agora? Não, vamos gravar mais um. E dessa vez eles fizeram o contrário. A sugestão do Ezequiel era, vamos trazer um cara para produzir. Então eles trazem um gringo chamado Andy Mills. O Andy, ele era um americano que estava morando no Brasil desde os anos 70, porque ele fazia parte da galera da equipe do Alice Cooper, aquele cantor americano. É americano, Alice Cooper, né? Sim. Agora eu não sei se ele é britânico, hein? Ó, vamos ver aqui. Americano. E aí, ele cuidava da cobra do Alice Cooper, inclusive. E o Alice Cooper veio para uns shows aqui no Brasil, e ele se encantou pela Rita Lee e ficou por aqui. Não, o Alice Cooper não, o Andy Gills. O Andy Gills veio para essa turnê e aí conheceu a Rita. Rita já estava fora dos Mutantes, aí tinha a Rita, o Tutti Frutti, o Carlini, toda aquela galera, ele conheceu eles e decidiu ficar por aqui e ele produziu o Fruto Proibido da Rita Lee, que sai em 74. Não, sai em 74. 74, 75. Ou 76, vamos ver, para não falar coisa errada. Fruto Proibido Rita Lee. De 75. Então ele produziu esse disco. Daí eles ficaram numa casa lá na Serra da Cantareira, se eu não me engano. Ele teve um rolo com a Rita Lee. E aí ele ficou aqui pelo Brasil. Então ele tinha experiência, sabia? Vinha de fora. Então o Ezequiel olhou para esse cara. Né? E esse era um disco bem rock anos 70, rock blues. Né? Então tinha tudo a ver com o som do Barão, o som do Ezequiel. Daí eles trazem o Andy Gills. E aí ele faz um esquema super contrário, assim, bem produzidinho, um som... Esse disco é o que tem Pro Dia Nascer Feliz, que é a primeira música do Barão que vai ser sucesso. Aí é uma gravação super limpa, super bonitinha, porque no primeiro disco acho que eles não tinham metrônomo, não tinham clique, como chama, né?
que é algo que conduz o tempo da música. Então o baterista fica ouvindo assim, pam, 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 e aí ele nunca sai do tempo. No primeiro não tem, foi uma anarquia, cara. As músicas vão, o tempo vai correndo, vai ficando mais lento. No segundo não, aí já é uma gravação mais profissional, ele impõe isso daí, o Ezequiel acompanha tudo, e o Cazuza odiou isso. Porque o Cazuza gostava de ambiente livre, anárquico, ele adorou a gravação do primeiro, a banda de frente para ele, a banda tocando junto com ele. A banda ali ele na sala isolada ali para cantar, e a banda, você vê ali pelo vidro, ele vendo a banda tocando e todo mundo ao mesmo tempo. Foi assim que foi gravado o primeiro. O segundo não foi assim. O primeiro foi gravado, acho que a cozinha, né? Ou a base instrumental. Depois aí o Maurício e o Frejá fizeram, sei lá, ajustes. Mas o Cazuza teve que gravar as vozes separadas. E ele não estava conseguindo gravar. Tanto que pro Dia Nascer Feliz, cara, foi um parto. Ele tenta gravar uma, tenta gravar duas, aí ele achava muito fria aquela situação de ele estar gravando para os técnicos, não se sentia à vontade. Ele parou várias vezes a gravação e falou, Zeca, não estou conseguindo, Zeca, lá. Tiveram que chamar o Guto, né, Guto Graçamelo, para ter uma conversa com o Cazuza, sentou com ele no meio e falou, Cazuza, o que está acontecendo? Ai, Guto, eu não sei, tá uma situação muito estranha, eu quero a banda junto comigo, papapá. Aí fez um discurso meio também motivador. Pô, Cazuza, como assim, cara? Você não consegue cantar? Consigo. Então canta, cara! Sabe? Deu uma injeção de ânimo e foi só assim que ele conseguiu gravar esse disco. Tanto que pro Dia Nascer Feliz, ela não foi cantada numa trilha só. Tem várias trilhas ali que estão coladas, né? Entendi. Ele cantou uma, aí não, essa parte eu quero refazer. Não, essa parte eu quero refazer. Daí eles colaram e foi assim que fizeram essa canção. E como é que essa canção foi se tornar um estouro? E tem uma outra história que eu esqueci também do Barão Vermelho, que ajudou eles a gravar esse segundo disco, que eu já volto lá. Tá. Essa música se tornou um estouro por quê? O Cazuza conhecia o Ney Matogrosso, né? Eles tinham tido um caso, inclusive isso já tinha sido antes do Barão Vermelho. E o Ney gostou muito de Pro Dia Nascer Feliz e quis regravá-la. Porque o segundo disco também saiu e não aconteceu. Barão Vermelho 2, né? Que é um que tem a foto dos 5 assim na capa. E, cara, e o Ney falou, não, eu quero gravar essa música. Um dia ele foi até a casa do Cazuza para pedir, né? Para avisar, na verdade, que ele iria gravar no disco dele. Sim. O Cazuza estava dormindo, devia ser, sei lá, meio-dia, assim, Cazuza dormindo da noitada do dia inteiro. Porque Pro Dia Nascer Feliz é uma música, assim, é uma das meio autobiográficas, assim, do Cazuza. É sobre sair, encontrar alguém na noite e ficar a noite inteira transando, né? Pro Dia Nascer Feliz. É disso que fala a música. Então, sei lá, devia ser meio-dia, o Ney acordou ele e falou, Cazuza, acorda, Cazuza, eu vou gravar Pro Dia Nascer Feliz. E o Cazuza, em vez de falar, puxa, que bom, Ney, você vai nos projetar, ele falou, não, Ney, não faz isso, cara. Essa é a nossa música de trabalho, você vai roubar a nossa música de trabalho. Disse, Cazuza, deixa de ser burro, Cazuza. Eu vou gravar, a música vai alavancar a versão de vocês. Convenceu o Cazuza e gravou Pro Dia Nascer Feliz. Então as rádios começaram a passar a versão do Ney. Sim. Logo depois elas começam, no final de 83, quase no Natal, novembro ali, começam a passar a versão do Barão Vermelho. Foi aí que eles tocam pela primeira vez nas rádios. Mas qual foi a história que eu esqueci de contar lá atrás? Foi a história do Caetano Veloso também. Porque eles lançaram o primeiro disco que foi um fracasso, né? Mas eu tava até me perguntando lá atrás, né? Como é que a crítica elogiou tanto aquele disco? Um dos fatores que fez a crítica elogiar aquele primeiro disco do Barão é que o Caetano Veloso adorou Todo Amor Que Houver Nessa Vida. Ele conheceu essa música numa fita que alguém deu essa fita para ele, não sei. Ele disse que estava numa viagem de carro com a Paula, que depois se tornou a esposa dele, e disse que ouviu, parou assim, não, foi Todo Amor Que Houver, foi Bilhetinho Azul, uma música que ele ouviu, uma música super simples, um bluesinho do primeiro disco, ali, voz e violão, hoje eu acordei com sono, não sei, pessoas muito elevadas. Ele disse que chorou ouvindo aquilo ali. Olha. Sei lá. E aí ele quis conhecer mais sobre a banda, aí ele, em São Paulo, encontrou num show Dé Palmeira e falou, Dé, me ensina uma música de vocês para eu tocar num show? E aí ele ensinou Todo Amor Que Houver Nessa Vida, que o Caetano também tinha curtido. Aí Dé passou ali para ele, beleza. Dias depois, num show no Rio, numa turnê do disco dele, que eu não lembro qual é, ele fala, vou tocar agora uma música de um dos maiores poetas da nova geração. E aí ele começa a tocar Todo Amor Que Houver Nessa Vida. Eu quero a sorte de um amor tranquilo, com sabor de fruta mordida. Essa cena é muito... Isso foi em 82, 82 para 83. Essa história é engraçada porque na plateia estavam a Lucinha Araújo e o João Araújo. Quando ele começa a tocar Todo Amor Que Houver Nessa Vida, a Lucinha fala, João, essa música é do Caju.
porque o nome do Cazuza é Agenor, né? Agenor de Miranda, e o apelido dele era Caju e Cazuza. Cazuza era mais no meio musical, mas os pais chamaram ele de Caju. João, essa música é do Caju. Para, assim, claro que não. O Caetano não ia tocar uma música do Cazuza, do Caju. É sim, João, é dele. Lucinha, você tá ficando louca, né? Só pode. Você ama muito seu filho e fica inventando essas coisas. Sei lá, foi um diálogo mais ou menos assim. Acabando a música, quando acaba a música, ele fala: então, esse poeta que eu contei, que é uma da nova geração, grande promessa, chama-se Cazuza. Ela, viu, João? Não falei? Que sensacional. E ele disse que ficou emocionado, assim, que quase chorou, assim, ela falou, meu filho, caramba. E ele viu que a coisa era séria mesmo, cara. Então, tudo isso ajudou a dar sequência ao Barão, né? Porque eles poderiam ter desistido com o fracasso do primeiro disco e não deu certo, não rolou, vamos desmontar a banda. Mas o Caetano foi importante por isso, ele deu uma sobrevida para o Barão, então ele deu uma ajuda para eles. Mas aí, voltando ali para os grandes sucessos do Barão, tem Por Dia Nascer Feliz, e aí o Lael Rodrigues, que é um cineasta, vai fazer um filme chamado Bete Balanço, que sai em 84, e convida o Cazuza para fazer a canção título. E aí ele chama o Frejá, e juntos eles fazem essa canção que sai primeiro na trilha sonora de Bete Balanço, que aí vira um estouro nacional, aí o segundo do Barão Vermelho, o segundo estouro nacional, e depois entra no terceiro disco deles, que é o Maior Abandonado, que também tem a canção Maior Abandonado. Aí sim o Barão aconteceu. Se consolida, né?